pois todos são cheios de amor. As nuvens Da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Pai do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades, a Deus eu de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Não é necessário a casa que lá hei de ter, meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. a casa que lá viver. Em pobreza, aflito no meu santo lar. A paz do Senhor, Rosineide Oliveira. Da qual poder Sou daqui de Araraquara, São Paulo. A paz do Senhor, irmã. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. com os crentes de Amém. Vamos orar pelo seu esposo. Coloca o nome dele aí, irmã, para mim. E louvar. Céu, tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. José Amaro, amém. Amém. no céu. O luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, Dados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados luz no céu. sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Os crentes Desde todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. do Céu, tenho muitas saudades, amém, irmã. das glórias Que lá hei de ver. Que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pai do Senhor, irmãos, vamos louvar outro hino aqui. Vamos louvar outro hino para a honra e glória do Senhor. E depois nós vamos fazer uma oração. Vamos orar pelas nossas vidas, né? Orar para que o Senhor abra a porta da palavra, orar para que o Senhor chegue com milagre nas nossas vidas. Vamos louvar aqui, escutar outro hino.
Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela-me. Tu aqui viver até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, leva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, teu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Estarei, verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, teu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus. E quando for no céu morar, aleluia, e descansar nos dias meus, feliz viver, receberei meu santo Deus. Revela a nós, Senhor, Jesus, teu Salvador. Pai do Senhor, irmã Neto, pastora Rosinete, do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia! Vamos orar agora, irmãos. Vamos clamar ao nosso Deus, que só o Senhor tem para nos ajudar e nos dar força. É o Senhor. O Senhor tem essa bondade de nos ajudar. Vamos orar, vamos clamar a Deus pelo país, pelas nações, pelo mundo. Orar ao Senhor pela vida da nossa família, como a irmã Risoneide aqui pediu.
Rosineide, a irmã Rosineide pediu para a gente orar pelo seu esposo, pelo seu filho Vitor Felipe, viciado em drogas, mas o nosso Deus, ele é misericordioso e bondoso para nos libertar de todo o mal. Vamos clamar ao Senhor, clamar pelas igrejas, pelos obreiros, porque o Senhor levante mais homens preparados para levar o evangelho, porque eu estou estudando aqui um texto da palavra de Deus, que eu vou trazer essa semana para os irmãos, como a gente está tão próximo da chegada do Senhor, está tão próximo da chegada do Pai, que nós devemos nos preparar. Vamos orar, vamos clamar. Clame pela sua família, clame pelo seu filho, clame pelo seu lar, clame pelo seu estado, clame pelo seu país, clame pelas suas autoridades. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui na tua presença, Pai, como barro, como pó e cinza que sou, Pai, germe da terra. Perdoe minhas falhas, perdoe meus erros, Senhor, perdoa minhas aflições da vida, perdoe meus erros, minhas falhas, Senhor. Sou barro, eu sou pó, eu sou cinza, Senhor, me perdoe, me guarde nas tuas mãos, abençoa a minha vida, abençoa a vida da minha família, abençoa a vida do meu filho, guarda meus irmãos, guarda minhas irmãs, guarda meus sobrinhos, sobrinhas, guarda meus tios, tias, guarda cunhados, cunhadas, guarde toda a família, Senhor. Guarda a família Leandro, a família Lacerda, guarde debaixo da tua mão poderosa, Senhor. Guarde meu filho, acampe anjos onde ele estiver, guarde ele nas estradas, repreenda o mal, a fúria, cobre ele com teu sangue, Senhor. Ele é teu, ele te pertence, faz a tua vontade na vida do meu filho, que ele possa ter um encontro contigo, Senhor, que ele possa ter um encontro contigo, Jesus. Amém? O Deus abençoa a nossa nação, abençoa nossas autoridades, nossos governantes, Senhor, nossos prefeitos, todas as autoridades constituídas por ti, Senhor, principalmente nosso presidente. Dê discernimento ao presidente Jair Messias Bolsonaro, guarde ele, Senhor, acampe anjo ao seu redor, dê vitória a ele, dê discernimento, dê sabedoria a ele, Senhor. Abençoa, Senhor. Quero te pedir uma bênção especial, que o Senhor chegue com milagre na vida, na família da irmã Risoneide, que pediu oração pelo seu esposo, que está triste, está fraco na fé, está distante de ti, Pai. Que o Senhor possa chegar na sua vida, que o Senhor possa chegar no seu lar, que o Senhor possa libertar seu filho, Senhor, Vitor Felipe. Tome ele em suas mãos, tome ele, Senhor, em suas mãos, repreenda o mal, guarde ele por onde ele estiver, cobre ele com teu sangue. Ele é teu filho, Pai, e o Senhor não vai perder ele para o inimigo. Ele é filho, ele é herança tua, Senhor. Ele é filho da tua serva, e teus servos, Senhor, não pode acontecer esse mal contra seu filho. Repreenda essas drogas, liberte ele deste mal, liberte ele desse vício tão mal que é as drogas, Senhor, e abençoe seu lar, abençoe sua família, abençoe seu esposo, restaure ele, dê sangue novo, dê vida nova, que ele possa se reerguer, que ele possa voltar ao primeiro amor, que ele comece a ter força, dê força a ele, dê ânimo a ele, Senhor. Abençoa, Senhor, o órfão, a viúva, os necessitados. Guarda, Senhor, todos aqueles que estão necessitando de um milagre da tua parte. Senhor, chegue na vida daqueles que estão precisando de um emprego. Chegue na vida daqueles que estão precisando de um socorro, Senhor. Visita as UTIs, visita os hospitais, visita, Senhor, as enfermarias. Visita, Pai, vá curando aquelas enfermidades, vá curando aquelas pessoas que estão adoentadas, Pai. Guarde, Senhor, a vida de cada um. Abençoa, Senhor,
as nossas autoridades em todo o estado do Brasil, no mundo, na Europa, na Ásia, Senhor. Senhor, entra com providência no nosso país e no mundo. Senhor, que o povo possa despertar para a tua chegada, que o povo possa se acordar espiritualmente para a tua chegada, Senhor. Abençoa a América do Norte, a América Central, a Ásia Central, a África, Senhor, a Europa, Senhor. Abençoa todos os países do mundo. Em especial, Senhor, abençoa Israel, guarda Israel em tuas mãos. Vamos orar por Israel, que é o relógio do mundo, Pai. Abençoa o Estado de Israel, teu Estado, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa as igrejas, os missionários, pastores, obreiros, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que fazem a tua obra. Abençoa a pastora Rosinete, Ministério Tempo de Preparação. Ajuda a tua filha. Ajuda a tua filha na caminhada que é longa, na caminhada que é ardente, é áspera. Dê força à tua filha, dê que levante pessoas para ajudar a sua obra. Abençoe, Senhor, o ministério da tua filha, abençoa os obreiros da sua casa, abençoa aquele trabalho ali na África. Ela tem dado de comer a muita criança, tem ajudado muita gente, Senhor. Abençoa aqueles que cooperam com a tua serva, aqueles que oferta na obra da tua serva, Senhor. Multiplica essas ofertas, multiplica o azeite, Senhor, na vida da tua filha. Multiplique, Senhor, o azeite na vida dela, que o Senhor possa guardar ela, dê saúde a ela, dê saúde à sua família, aos seus filhos. Repreende o mal e a fúria contra a vida dos seus filhos, Senhor. Guarde seus netos, guarde toda a sua família, Pai. Abençoa, Pai, a nossa nação, a família, o lar, os jovens, os adolescentes, Senhor. Guarda todo o lar, Senhor, a família em geral. Guarda os lares, a família, repreende o mal, a fúria. O inimigo tem se levantado contra a família, Pai, mas está repreendido debaixo do teu sangue. Guarda a minha vida, guarda a vida da tua igreja. Abre a porta da palavra, nos ajuda a trazer uma mensagem da tua parte, Senhor, que tudo seja para a honra e engrandecimento da tua obra. Faz de mim um canal de bênção, Senhor. Abençoa a minha vida, me cobre com teu sangue, Senhor. Abençoa teus filhos, abençoa aqueles que vão ouvir a tua palavra, abençoa aqueles que vão chegar essa palavra até os ouvidos de cada um. Abençoa cada um ouvinte, Senhor, da tua palavra. Ajuda a tua igreja, ajude teus filhos. Abençoa os missionários, Senhor, que estão do outro lado do mundo. Abençoa a Amazônia, abençoa os ribeirinhos. Abençoa, Senhor, aqueles que fazem a tua obra nos lugares mais distantes desse país, nos lugares mais difíceis desse país, nos lugares mais difíceis do mundo. Abençoa, Pai. Quantos se propõem, Senhor, a viver uma vida, Senhor, de pregar o teu evangelho, de dar o amor, dar uma palavra, dar um conforto a alguém. De, Senhor, abençoa essas pessoas que têm, Senhor, essa chamada, que é uma chamada específica, Senhor. Abençoe cada um desses missionários, abençoa os lares, chegue com providência, vá nos presídios, libertando aquelas almas oprimidas pelo crack, pelas drogas, pelos vícios da vida, Pai. Abençoa, Senhor, aqueles que estão doentes, que estão com depressão, que estão com problema de saúde, Senhor, que estão numa vida em casa, presa, Senhor, estão deprimidos, Pai. Chegue com socorro na vida deles, Senhor. Abençoa teus filhos que estão precisando do milagre da tua parte, Pai. Chegue com socorro na vida de cada um. Assim eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. O nome do esposo da irmã é José Amaro. Amém. Abençoe José Amaro. Chegue com socorro na vida dele, Pai. Amados irmãos, nós hoje vamos aqui para o livro de Ruth. O livro de Ruth. Vamos meditar aqui na palavra de Deus. Abençoe os lares, a família, abençoe todos. Amados irmãos, eu queria meditar hoje sobre Ruth, aquela mulher moabita, que o Senhor, que ela
que ela, vamos ler a história de Ruth e vamos ver o trabalhar de Deus na vida de Ruth. Irmãos, Deus, ele chega, abençoa Maceió, né? O Nordeste, todo o litoral, é verdade, mas abençoa todo o litoral, todos. Amém. Elimeleque e a sua família em Moabe, ou seja, Elimeleque levou sua família para morar em Moabe. Por quê? Porque Judá estava passando por uma escassez de alimento, estava passando uma prova terrível. Então o povo estava passando muita dificuldade. E Elimeleque levou sua família para viver em Moabe. Vamos meditar aqui. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Eu estava falando, houve muita fome na terra de Israel, houve muita necessidade. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe, ou seja, ele saiu da terra de Israel e foi morar no meio dos Moabitas, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem, amém, este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Marlon e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali algum tempo. Depois Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Marlon e Quilion, os 2 filhos de Noemi, e assim ela ficou sozinha sem os 2 filhos e sem o marido. Irmãos, as escolhas na nossa vida, tem escolhas na nossa vida que quando a gente faz uma escolha, quando não é na direção de Deus, quando a gente faz uma escolha, por exemplo, Israel estava passando por uma tempestade, estava passando por uma aflição, estava passando fome. Como diz aqui o texto, houve fome na terra de Israel. Israel estava passando por escassez de alimento. Mas, amados irmãos, Deus, aquele que Deus promete não deixa faltar. Poderia estar faltando alimento para aquele povo. Mas Elimeleque, por essa situação, ele preferiu ir para a cidade para a terra dos Moabitas, para a terra de Moabe, e levou sua família. Irmãos, isto aí teve uma escolha errada na vida de Elimeleque. Elimeleque saiu da terra de Israel e foi para uma terra dos Moabitas. E talvez eu creio que ele não saiu na direção de Deus, porque a cidade Israel estava passando por uma escassez de alimento, mas Deus, ele supre as necessidades das nossas vidas. E Elimeleque levou sua família para morar na terra dos Moabitas. E chegando lá, logo ele morreu. E depois morreram seus filhos, Marlon e Quilion. Ou seja, toda a sua herança morreu, tanto seus filhos como seu marido. Ele morreu e seus filhos morreram. Eu acredito que foi uma escolha errada. Como diz aqui, esta breve introdução apresenta a perda da família de Noemi. Eles estavam em Israel e foram para a terra dos Moabitas. E lá o seu esposo morreu, Elimeleque, e morreu seus 2 filhos. E Noemi ficou viúva e ficou órfã dos 2 filhos. E os 2 filhos tinham casado com Orfa. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth.
mas elas não tinham gerado filhos para os filhos de Noemi. Elas não tinham dado filhos. Então no versículo 6, então Noemi voltou até da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando alimento. Ou seja, quando ela estava lá em Moabe, ainda Noemi, lembrou-se que Deus já estava abençoando Israel. Ou seja, eles eram para ter permanecido na sua terra, não eram para ter fugido da aflição. Aquela aflição que Deus estava sofrendo em Israel era pelos seus erros, pelos seus pecados. E muitas vezes acontece escassez na nossa vida. Quantas vezes nós já não passamos por seca? Mas isso não requer que nós devemos sair da nossa cidade e ir para outro lugar em busca. Aquilo que Deus te prometeu, Ele realiza. A terra pode estar sem nada, sem estar produzindo nada. Mas se Deus te deu uma promessa neste lugar, fica neste lugar e aguarda a promessa de Deus se realizar. Elimeleque viu aquela situação em Israel e foi para Moabe. Chegando lá, ele adoeceu, ele morreu. Seus filhos morreram também. Então a sua esposa ficou viúva e órfã dos 2 filhos, irmãos. Então Noemi voltou à terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Quando ela estava em Moabe, ela ouviu dizer que lá em Judá, Deus começava a abençoar com chuvas e alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem e volte cada um para a casa de seu pai e da sua mãe. É que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosos com os que morreram comigo. Ou seja, que o Senhor seja bondoso com vocês, como vocês foram bondosas com meus filhos. Vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosos com os que morreram e comigo. Ou seja, elas tinham sido umas boas noras. O Senhor faça com que vocês sejam felizes cada uma na casa de seu novo marido. Ou seja, ela estava desejando que as suas noras refazessem as suas vidas, se casassem, fossem abençoadas. Ela mandou que elas voltassem para a casa dos seus pais. Amados irmãos de Deus, e deu um beijo a cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Assim, as 2 noras de Noemi disseram. Irmãos, essa mulher estava passando. Quando eu falo esse texto aqui, quando a mulher ficava viúva no tempo da lei, no tempo de Israel, ela ficava viúva do esposo, quem cuidava dela eram os filhos. Quando ela ficava viúva tanto do esposo como dos filhos, quem sustentava essa mulher, ela vivia de migalhas, ou seja, vivia de ofertas. Por exemplo, alguém dava um pão, alguém dava entendeu? Vivia de ajuda dos outros, porque ela não tinha quem sustentava. Como nós falamos sobre a viúva de Naim. Então, ela ficou viúva e suas 2 noras ficaram viúvas dos seus filhos também. Então, e assim ela ficou sozinha. Ela foi a última pessoa remanescente em sua família, Noemi. Elimeleque não tinha irmãos imediatos, pois seja, quando a gente tinha um irmão, ele ficava na responsabilidade de assumir aquela família, mas nem irmãos ele tinha. E uma viúva sem filhos estava em uma posição precária, sem apoio financeiro e em longo prazo. Assim, ela precisava da ajuda da comunidade. Então, irmãos, quando uma mulher ficava nessa situação, primeiro a escolha errada do seu esposo, porque Judá estava passando por uma
houve uma fome na terra de Israel, porque eles estavam passando por uma seca braba, uma fome, ou seja, escassez de alimento. Ele fugiu da casa, ele saiu da casa de Israel, de Judá, e foi para a terra dos Moabitas. Irmãos, isso aí foi uma escolha errada do seu esposo. Por isso que quando a gente anda na direção de Deus, a gente não comete tais erros. Amém. Então, no versículo 11, mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, voltem. Vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casaste esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ou seja, não tinha mais esperança para Noemi ter filhos, não tinha mais esperança para ela. Ela estava numa situação dificílima, e ela queria que suas noras voltassem para a terra delas, para a casa das suas parentelas, dos seus pais, de suas mães, de seus pais, e refazessem a sua vida. Mas, irmãos, nós vamos ver aqui um exemplo de Deus aqui. E ela diz: será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficaria tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Ou seja, irmãos, ela estava passando um processo por uma escolha errada. Por isso que nós devemos ter cuidado com as nossas escolhas. A escolha errada nos leva a perecer, a pagar um preço altíssimo. Elimelec, seu esposo, saiu de Judá e foi para a terra dos Moabitas. Ele não quis pagar o preço na sua terra com aquela escassez. Ele achou melhor fugir daquela situação. E aquela não foi a melhor escolha para ele. A melhor escolha para ele levou ele a falecer e seus 2 filhos. Ou seja, Deus não se agradou do que Elimelec fez. E Noemi estava pagando um preço altíssimo, porque ela ficou viva. Além dela ter ficado viúva, ela ficou órfã dos 2 filhos. Irmãos, era uma amargura muito grande que essa mulher estava passando. Que o Senhor descarregou a sua mão sobre mim. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ou seja, Orfa, uma das mulheres de seus filhos, obedeceu a voz, ouviu a voz da sua sogra e voltou para a terra da sua família, e deve ter se reconstruído um lar, reconstruído. Noemi desejou que Deus abençoasse ela. Irmãos, mas Ruth, ela teve uma atitude diferente. Ruth é uma mulher magnífica, uma mulher tanto na dor, como na tristeza, como na alegria, ela está naquele momento. Irmãos, então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu. Olha o que Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, irmãos, Ruth tinha se convertido, Ruth tinha deixado, porque os moabitas adoravam deuses. Como diz aqui, ela voltou, Orfa voltou para a casa de sua família e para os seus deuses. Então, Ruth foi totalmente diferente. Ruth disse a Noemi: aonde quer que você for, eu irei contigo. Onde você pousar, eu pousarei também. Onde você irei,
onde você for, eu irei. E onde quer que você pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Amados irmãos, onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separa de você. Ruth demonstrou amor pela nora. Ruth demonstrou a fé em Cristo. Ruth demonstrou a fé no Deus de Noemi. Seu Deus é o meu Deus. A Ruth creu naquilo que não estava vendo. Quando diz aqui o contexto, diz assim: vocês acham que eu ainda tinha filhos e meu ventre para que casem com vocês? Ele diz aqui: órfão se despediu, e Ruth se apegou mais ainda a Noemi. E no versículo, a decisão de Ruth tinha profundas implicações espirituais. 2, versículo 12, que diz aqui: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ou seja, Ruth estava se refugiando no Senhor. Ruth estava se apegando com Cristo. Ruth estava se apegando no Deus de Noemi. O teu Deus é o meu Deus. E dizendo aqui, irmãos, ela diz aqui, sua confissão de fé, seu povo, meu Deus. Lembra a promessa principal da aliança: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Abraão, eu sou o teu Deus, o Deus da tua parentela. Irmãos, aquela aliança que Deus tinha feito com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, versículos 7 e 8. Vamos ler aqui o texto que diz assim, versículos 7 e 8. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no discurso das suas gerações. Aliança perpétua, Moisés, ou Abraão. Uma aliança perpétua, Abraão, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Então, irmãos, isso foi uma aliança que Deus tinha feito com Abraão. A mesma coisa, Ruth disse a Noemi: o seu Deus é o meu Deus. Quantas vezes a gente precisa dizer isso a Deus? Deus, eu tenho fé naquilo que o Senhor vai fazer. E Ruth diz assim, irmãos, a decisão de Ruth tinha profundas implicações espirituais. E que o Senhor me castigue se me separar de você. Ruth liga-se por um juramento que resulta em punição se ela for infiel. Ela faz este juramento em nome do Senhor, tomando assim o seu Deus. Toda a cidade se comoveu, irmão. Irmãos, toda a cidade se comoveu quando Noemi chegou. Vamos voltar aqui para o texto. Então Noemi, veja, a sua cunhada voltou para seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Irmãos, Ruth não tinha mais. Ruth deixou sua parentela. Ruth deixou o Senhor. Deixou seus pais, deixou seus irmãos por Cristo. Jesus diz aqui no texto, Marcos 10, 29, 10, Marcos capítulo 10, como Deus fala, 10, 29 a 31. Ele diz aqui, irmãos, olha o que é que Jesus diz aqui. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais,
casas, e que não receba já no presente 100 vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos. Irmãos, Noemi, Ruth deixou a sua família por Jesus. Isto foi um exemplo de fé, foi um exemplo de confiança no Senhor. E ele continuando aqui, porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, e onde quer que você pousar, ali pousarei. Eu, o seu povo, é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa, que não seja a morte me separar de você, me separará de você. Ruth estava dizendo: só a morte me separa de você, Noemi. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até chegar em Belém. E aconteceu que ao chegar ali, toda a cidade se comoveu por causa dela. E as mulheres perguntavam: esta não é a Noemi? Ou seja, irmãos, porém ela lhe dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. O Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Lá em Jó, capítulo 6, versículo 4. Jó, capítulo 6, versículo 4. Porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sofre o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Isso era no momento que Jó estava passando por grande dor, grande amargura também. Então, amados irmãos, quando ela foi chegando em Belém, o povo disse: essa não é a Noemi? Irmãos, quando saí daqui eu era pleno, ou seja, estava bem. Quando ela saiu dali de Israel, ela estava com seu esposo, com seus 2 filhos. Ela estava plena, quer dizer que ela estava bem, talvez até financeiramente, irmãos. Estava bem financeiramente, estava plena. Mas o Senhor me fez voltar vazia, ou seja, em decadência. Sabe por quê, irmãos? Por causa de uma escolha errada. A escolha que seu esposo fez foi escolha errada. Eles saíram no momento que o povo estava passando uma aflição. Mas eles eram para ter passado junto com o povo. Mas eles foram fugir da aflição e pagaram um preço alto. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Porque então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Irmãos, isso foi o capítulo 1, a escolha de Noemi, a escolha do seu esposo, de ir para Moabe, para a terra dos Moabitas. Chegando ali, eles pagaram o alto preço, seu esposo morreu, seus filhos morreram. Por isso que nós devemos ter muito cuidado com nossas escolhas. As escolhas nossas poderá ter uma aflição tremenda. Então, irmãos, quando diz aqui no capítulo 2, Ruth vai apanhar espigas, ou seja, eles não tinham recursos. Eles não tinham quem sustentasse elas. Elas eram dependentes dos outros, ou seja, elas estavam dependentes de alguém o ajudasse, ou seja, dependente de uma farinha, de um pão, de alguém levar algo para elas. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi:
Deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daqueles que permitem fazer isso. Ou seja, quando eles estavam colhendo as espigas, ali no meio delas caía algumas ficavam na plantação e ali elas iam apanhando a sobra do que sobrava. Daquele que permite fazer isso, Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade entrou parte do campo que pertencia a Boaz. Irmãos, a fé que aquela mulher teve no Senhor Ruth, Deus a retribuiu com bênção. Ela teve amor pela sua nora, porque muitas vezes no momento de aflição nossa, nós temos a intuição de fugir das dificuldades, de fugir daqueles que estão passando por dificuldades. E Noemi e Ruth não, Ruth se apegou a Noemi. Ruth disse: se você passar fome, eu vou passar com você. Se você dormir no relento, eu vou dormir com você no relento também. Então, Deus viu aquele amor que Ruth colocou a Noemi, aquele cuidado, irmão. Como nós devemos ter cuidado com o próximo. Ruth sentiu a dor que Noemi estava passando. Ruth, ela sentiu encorajada pelo Espírito Santo. E pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. Ou seja, Boaz era um homem cristão. E ele diz aqui: que o Senhor esteja com vocês. Reconhece a presença do Senhor com os trabalhadores do campo. Que o Senhor os abençoe. Reconhece que Ele faz suas vidas o trabalho frutífero. Ou seja, Boaz era um homem bom. Aquilo que Ruth fez com Noemi, Deus o abençoou grandemente. Deus o retribuiu, irmão. Deus retribuiu com um bom esposo, um bom marido. Deus abençoou Ruth grandemente. Olha, vamos ver o texto. Que o Senhor esteja com vocês. E ela respondeu: que o Senhor o abençoe. Depois Boaz perguntou ao servo encarregado do serviço: de quem é essa moça? O servo respondeu: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher no outro campo, nem afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas, fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem você quando você ficar com sede. Vá até as vasilhas e beba a água que os servos tirarem. Irmãos, Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida da gente. No meio daquela dificuldade, Deus colocou uma pessoa para suprir as necessidades de Noemi e de Ruth. Irmãos, escute-me. E aqui então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo? Se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Ou seja, ela era uma moabita. Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu o marido, sei que você deixou pai, mãe e a terra onde você nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Então, irmãos, a virtude de Ruth, a grandeza de Ruth, a humildade de Ruth chegou aos ouvidos de todo o povo. Deus se compadece das pessoas que olham com um olhar de amigo, de amor para o próximo. Noemi poderia ter ficado sozinha, como ela ficou sem o marido e sem os filhos, mas a nora não deixou ela. A nora não se afastou dela. Ruth
ficou com ela na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento. Por isso, irmãos, que Deus, ele retribui aquele que dá com alegria, aquele que faz com amor pelo próximo. Ruth, o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor. Assim foi o que Boaz desejou a Ruth. Que o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth saiu de uma terra dos seus pais, de uma terra dos deuses, ou seja, daqueles que não adoravam o Senhor. Ruth era uma estrangeira, era uma moça que estava numa terra estranha, mas ela tinha deixado seus pais por amor a Cristo. Ela deixou sua família, seus pais, por amor a Cristo. Ela foi uma mulher honrosa com Noemi. Deus o honrou também. Deus, o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor. Irmãos, isso aqui serve para mim e para você. Quando a gente planta coisa boa, quando a gente faz o bem, Deus, ele retribui com abundância nas nossas vidas. Noemi, então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou no coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse: Ruth, venha para cá e coma do pão, molhe no seu bocado do vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar... Irmãos, Deus, ele cuida, irmãos. Deus, ele supre no meio da tempestade, no meio das lutas, no meio das provas, no meio das aflições da vida. O Senhor chega com providência. Deus chegou com providência na vida de Ruth. Ruth foi uma mulher corajosa. Ela abraçou Noemi e disse: Noemi, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Onde você for eu irei, onde você dormir eu vou dormir também. Se você morrer aqui eu morrerei também. Irmãos, isto se torna fé. Veio uma fé tremenda na vida de Ruth. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz e leu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem aos seus servos. Aquilo que ela sobrou, irmãos, ela levou para Noemi. Aquilo que ela comeu e deixou um pouco, ela levou para Noemi. Ela cuidava de Noemi, da sua sogra. Deixe que ela apanhe espigas até o meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Tire também algumas espigas do meio dos feixes, ou seja, tire espigas do meio daquelas boas que você está colhendo e dê a ela. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado. Irmãos, isso é cuidado de Deus. Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Noemi foi com seu esposo para a terra de Moabe. Chegando lá, morreu seu esposo, morreu seus filhos. Ela ficou numa aflição, numa dificuldade. Irmãos, é muito difícil a gente precisar de algo e a gente não ter como fazer. Mas Deus, ele chega com milagre. Deus, ele se utilizou da vida de Ruth para abençoar Noemi. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Noemi ficou satisfeita, irmãos. Ela comeu até ficar satisfeita. Como é bom a gente matar a fome, né? É tão bom a gente matar a fome de quem tem fome. A Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora:
que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com vivos, nem para com os mortos. Boaz era um homem bom, Boaz era um homem abençoador, Boaz era um homem íntegro diante de Deus. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas até que a colheita da cevada e do trigo se acabasse. Irmãos, Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. No meio das dificuldades, Deus cuidou de Noemi, Deus cuidou de Ruth. No capítulo 3, irmãos, Ruth e Boaz na eira, Deus estava abençoando eles para se casarem. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? Noemi já estava preocupado com a felicidade de Ruth, porque Ruth era jovem, Ruth tinha ficado viúva nova. Então Noemi estava preocupado já com a situação de Ruth. Seja feliz. E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevadas. Ela orientou como Ruth devia se fazer. Irmãos, então Ruth se aproximou de Boaz, dormiu ao lado de Boaz, dormiu só. E ali Deus, eu não vou ler esse texto aqui, que é porque não há necessidade. E no capítulo 4, Boaz casa com Ruth. Irmãos, da descendência de Boaz e de Ruth nasceu Jessé. De Jessé nasceu Davi. De Davi nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer, irmãos, que da descendência dessa mulher guerreira, forte, temente a Deus, dessa mulher maravilhosa, ela deu um filho. Ruth dá luz a Obed. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ela teve relações com ela e o Senhor concedeu e ela ficasse grávida, ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto. Ou seja, Noemi passou a ser a avó. A descendência de Noemi tinha terminado e aí Deus mandou uma bênção. E o neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi. O chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Amados irmãos, você está entendendo aí o mistério de Deus? Como Deus trabalha. Ruth poderia ter desistido na caminhada. Ruth poderia ter desistido. Mas não, Ruth permaneceu firme. Ruth permaneceu firme com sua nora, com o Senhor, abraçou a causa do Senhor. E aí, meus irmãos, nasceu a herança do nosso Senhor Jesus Cristo. Nasceu Jessé, Jessé deu ao filho, saiu Davi, Davi deu Salomão, irmãos, e aí nós estamos hoje aqui. Amados irmãos, Jesus veio da descendência de Davi. Amados irmãos, como isso é importante você perceber como Deus trabalha. Deus trabalha com as coisas improváveis, com as coisas inexistentes. Irmãos, como era que você poderia imaginar de uma moabita nascer a descendência de Jessé, de Davi, e nascer Jesus Cristo? Irmãos,
Nosso Senhor Jesus Cristo é da descendência dessa moabita chamada Ruth. Irmãos, o que Deus fez na vida dessa mulher foi uma bênção grandiosa. Essa mulher foi mãe, e estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Saulom, Saulom gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Irmãos, essa mulher, ela foi uma mulher temente a Deus. Ela sofreu as aflições da amargura, da tristeza de ter perdido seu esposo. Ela sofreu a tristeza e a amargura que sua nora, ou Ruth, Noemi era a nora. Então, ela sofreu com sua nora. Irmãos, você sabe o que é isso, irmãos? Isso é amor. O que nós necessitamos hoje é amar o próximo. Ruth poderia ter abandonado Jesus e voltado para a sua terra dos Moabitas, voltado para a casa dos seus pais, mas não, ela deixou pai, deixou mãe, deixou irmão, deixou família por amor ao Pai. Amados irmãos, e a recompensa de Deus foi o quê? Deus deu uma vida glamurosa a ela, deu um homem rico, deu um homem cheio de posses, deu um homem abençoado, deu um homem cheio de vigor, e Deus o abençoou grandemente, abençoou a sua vida, abençoou a sua nora, ou seja, ela abençoou Noemi. Irmãos, olha o que é que a mulher diz aqui: para você ela é melhor do que 7 filhos. Ruth para Noemi, Ruth era tão boa para Noemi que era melhor do que 7 filhos, irmãos. Como Ruth honrou a sua nora. E quando a gente honra, irmãos, alguém, Deus honra por nós. Irmãos, quando a gente honra o Senhor, Deus nos honra. Quando a gente honra alguém, Deus nos honra. Elimeleque fez a escolha errada. Foi para a terra de Moabe no momento da aflição, da falta de escassez de alimento. Mas ele pagou o preço. Mas aí, irmãos, isto é um erro dele. E aí, nossas escolhas erradas, pagamos nossos preços. Ruth sofreu a tristeza, a dor, a aflição de ter perdido seu esposo. Não tinha gerado nenhum filho, não tinha descendentes. Mas Deus o abençoou pela sua fé, pelo seu amor a Noemi. Ela não abandonou a sua sogra, ela não se afastou da sua sogra, ela se agarrou com ela. Onde você estiver, eu estarei contigo. Se eu passar fome, eu passarei contigo, Noemi. Se eu dormir no relento, eu vou dormir contigo, Noemi. Se você morrer, eu morrerei também, Noemi. Irmãos, isto é fé. Noemi, Ruth se abraçou. A gente vê essa relação de Ruth e Noemi como Ruth e Jesus, como o Senhor. Ela abraçou a fé, ela deixou a sua adoração dos deuses e abraçou o nosso Deus. Ela começou a ser uma mulher íntegra, uma mulher fiel, uma mulher amorosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher honrosa. Ela honrou o seu ex-marido, o que tinha morrido. Ela não se envolveu com homens, ela se casou com um único homem, irmãos, e esse homem era abençoado, dono de grandes terras, tinha grandes coisas, tinha grandes bens, mas Deus o retribuiu. Tudo aquilo que ela fez por Noemi, Deus retribuiu 10 vezes mais, 100 vezes mais. Quando a gente faz algo pelo próximo, irmão, Deus nos retribui. Se você puder ajudar o próximo, ajudar quem necessita, ajude. Porque você está ajudando um dos pequenininhos do Senhor. Aquele que faz por um desses pequenininhos, estão fazendo a mim, assim diz o Senhor. Se você faz a um desses pequeninos, você está fazendo para mim. Por isso que Ruth, aquilo que Ruth semeou, ela colheu. Por isso que é importante a gente semear em terras boas, terras que produzam bom alimento. Ruth semeou e colheu. Ruth cuidou da sua nora, da sua sogra, cuidou da sua sogra.
ela cuidou da sua sogra, ela ia buscar alimento, ela carregava os alimentos, ela preparava. Irmãos, isso é amor, irmão, pelo próximo. Ruth demonstrou amor, e quando a gente tem amor pelo próximo, irmão, Deus nos abençoa. Ruth foi abençoada por Deus. Quando a gente pega o exemplo de Ruth e trazemos para a nossa vida de hoje, como é importante a gente dar valor aos mínimos detalhes. Ruth poderia ter fugido no momento da sua dor. Como é que eu vou ficar com uma mulher, uma sogra que não tem condições de me sustentar? Eu vou me embora, eu vou arrumar um outro marido e vou me cuidar mais. Não. Ela foi sofrer junto com sua sogra. Ela passou pela aflição também junto com a sogra. E Deus o retribuiu em 100 vezes mais, irmão. Isso é Deus. Por isso que eu digo para você nesta noite, pode ser a dificuldade que você esteja passando, confie no Senhor. Jesus está voltando e a fé é individual. Eu não vou salvar meu filho, eu não vou salvar uma irmã minha, eu não vou salvar um irmão meu. A fé é individual. Nós devemos estar preparados para a chegada de Cristo. O anticristo está aí já no meio de nós. O anticristo já está no meio de nós. Devemos estar preparados, irmãos. Devemos orar sem cessar. Devemos buscar o Senhor. Ruth, ela foi uma mulher exemplar, uma mulher fiel a Deus, fiel à sua sogra e fiel a Deus. Ela, na angústia, naquele alimento que ela se alimentava, ela guardava um pouco. Sabe o que é isso, irmão? Guardar um pouco para levar para casa para alguém que está necessitado também, irmãos. Isso se chama amor. Ruth demonstrou amor pela Noemi, pela sua sogra. Ruth demonstrou amor por Cristo. Ela teve fé no Senhor Jesus e Deus o retribuiu em dobro tudo aquilo que ela nem imaginava. Deus, ele recompensou ela, a bondade que ela teve com Noemi. Irmãos, quando Deus conhece o nosso coração, o nosso interior, porque Deus conhece o teu coração e conhece o meu. Deus sabe a tua capacidade e a tua, a minha e a tua. Deus sabe como você é e como você não é. Deus, ele sabe tudo. E Noemi, aquilo ali foi escolha de Deus. E da descendência dela, irmãos, você não está entendendo a história. Da descendência dessa mulher veio Jesus Cristo, irmãos. Você sabe o que é isso, irmãos? De uma mulher que ela adorava deuses, era de uma terra dos moabitas, irmãos. Sabe o que é isso, irmão? Deus, ele faz coisas extraordinárias que você não imagina. E dessa descendência, irmão, saiu nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos descendentes pela fé de Abraão. Nós somos descendentes pela fé de Abraão. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo saiu da descendência de Boaz e de Ruth. Davi, descendência de Boaz e Ruth. Jessé, da descendência de Boaz e Ruth. Irmãos, e Davi foi segundo o coração de Deus. Irmãos, essa mulher era um exemplo de vida. Uma mulher sincera, uma mulher honesta, uma mulher íntegra. Ela não se afastou da sua sogra no momento da dificuldade. Muitas vezes no momento da dificuldade a gente tende a correr, não é? Quando uma empresa está passando por dificuldade para falir, a tendência é cada um por pegar o seu e correr, né? Noemi não, ou Ruth não. Ruth se agarrou com sua sogra e era como que diz: se você beber água, eu bebo água com você. Se você não comer nada, eu não como nada com você. Se você sofrer, eu sofro com você. Se você dormir, eu durmo com você. Se seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Irmãos, isso aí, irmão, ela renunciou à sua vida passada. Ela renunciou toda a sua história para seguir o plano da salvação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se você puder compartilhar, compartilhe, nos siga.
Que Deus te abençoe. Vamos ouvir um hino aqui. Vamos ouvir um hino, irmãos, que eu gosto muito de louvar. Como é bom a gente ver essa mensagem de Ruth. Eu fico maravilhado quando eu vejo uma história tremenda dessa. Vamos cantar o hino 577 em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor que fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso quando tudo diz no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder. Tudo deixares no altar. Tome por exemplo a vida de Ruth. Ruth foi uma mulher íntegra, uma mulher fiel aos seus princípios, fiel a Deus. Ela abandonou o seu Deus pelo nosso Senhor. Ela abandonou seu lar, sua família, pelo amor do Senhor. Tome, por exemplo, a vida de Ruth. Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu. Tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo meu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, irmãos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Ruth seja um exemplo para a sua vida. Uma mulher íntegra, uma mulher forte, uma mulher que Deus retribuiu a ela tudo aquilo que ela fez pela sua sogra, tudo aquilo que ela demonstrou de fé pelo Senhor. Deus o abençoou, Deus o retribuiu. E Deus, o nosso Deus é Deus de recompensa. O nosso Deus,
aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai nos cumprir. Amém? Vamos orar, irmãos, vamos orar pela nossa nação, nosso Brasil, vamos orar pelos nossos estados, pelos mares, né, os rios, orar pela Amazônia, pelos ribeirinhos, orar pelas UTIs, pelos hospitais. Vamos orar, irmãos. Pai, estamos aqui na Tua presença para te agradecer pela Tua palavra. Abençoa a minha vida, Senhor. Perdoa minhas falhas, obras e pensamento. Guarda a vida da minha família, guarda a vida do meu filho. Guarde a vida daqueles que estão te ouvindo, Senhor. Abençoa a vida de cada um ouvinte da Tua palavra nesta noite. Chegue com socorro na vida de Rosineide, abençoe seu esposo, que o Senhor possa se fortalecer a vida dele, abençoe a vida do seu filho, Vitor Felipe, Senhor, restaure a vida dele, liberte ele desse vício, dessas drogas, Pai. Abençoa, Senhor, os estados brasileiros, abençoa cada estado brasileiro, cada município, abençoa o nosso país, abençoa nossas autoridades, nosso presidente, Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, obreiros da tua casa, toda a igreja evangélica cristã no Brasil, Senhor, abençoa os obreiros, pastores, abençoa a irmã Sandra, abençoa a Alana, abençoa, Senhor, Andréa, chegue com um milagre na sua vida, com um socorro na sua vida da parte de Deus, que ela está necessitando de um socorro, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de pastora Rosinete, abençoa o ministério dela, tempo de preparação, abençoe sua filha, chegue com socorro na vida dela, abençoe seus filhos, seus netos e abençoe seu ministério, Pai. Chegue com socorro e com milagre na sua vida. Dê saúde à tua filha e multiplique o azeite na vida da tua filha. Abençoa, Pai, os estados brasileiros, abençoa o país, o mundo, Senhor. Abençoa cada país do mundo, cada cidade, cada país, cada continente, Pai. Abençoa, Senhor, a Israel. Abençoa, Pai, os mares, os rios, Senhor. Abençoa os ribeirinhos, abençoa a Amazônia, abençoa, Senhor, os hospitais, as UTIs, aqueles que estão hospitalizados, Pai. Vá curando, vá libertando, vá tirando aquelas vidas que estão ali hospitalizadas, Pai. Vá curando, Senhor, aquelas vidas. Pai, vai chegando com milagre e socorro na vida deles. Cuida do órfão, cuida da viúva, cuida dos necessitados, Pai. Guarda a vida de cada um, Pai. Guarda a vida do nosso país. Senhor, ajuda-nos a pregar a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a leitura da Tua palavra. Senhor, me dá a direção da Tua palavra. Me ensina a pregar, me ensina a falar do Teu amor, me ensina a ser fiel a Ti, me ensina a andar na Tua direção. Abençoa o lar de cada família que aqui apareceu para nos ouvir. Abençoa e chegue com socorro na vida de cada um, abençoa as crianças, abençoe os jovens, os adolescentes, Senhor, repreenda o mal e a fúria, abençoa o lar, Senhor, chegue com vitória na vida dos lares aqui representados e daqueles que vão nos ouvir, abençoa a família no Brasil, abençoa o mundo, Senhor, chegue com providência, Senhor, chegue com milagre, chegue com cura, chegue com socorro, abençoe aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão presos, Senhor, em prisão sem grado, seja depressivo, doentes, oprimidos, Senhor. Abençoa, Senhor, chegue com socorro e com milagre, aqueles que estão encarcerados, presos, Senhor, que têm cometido coisa terrível, Pai. Chegue com libertação na vida de cada um, dê um banho de misericórdia, cobre eles com Teu sangue, salva eles, Senhor, e coloca eles para pregar a Tua palavra. Abençoe a vida de Eliane Ferreira, abençoa a vida de cada ouvinte hoje da Tua palavra, abençoa, Senhor, a vida da família, abençoa os lares de todos eles, Senhor, e chegue com milagre na minha vida, Senhor. Perdoe minhas falhas, minhas obras e pensamentos, Senhor. Me cobre com Teu sangue, Senhor. Nos abençoa, Senhor, e nos ajuda amanhã a trazer mais uma meditação da palavra de Deus. Que nós tenhamos um exemplo como é o exemplo de Ruth. Ruth foi uma mulher íntegra, uma mulher que foi fiel à sua sogra no momento das dores, e Deus o abençoou mais e mais. Cuidado nas escolhas erradas. Escolhas erradas levam a gente ao precipício, leva a gente a sofrer. Amém? Escolhas erradas, irmão, levam a gente a sofrer.
Quase eu faço algo errado esse ano, mas Deus me deu livramento, viu? Quando a gente faz escolhas erradas, nós pagamos preço. Deus te abençoe, Keliane Ferreira, abençoe a vida de cada um. A Ângela Santos, Deus te abençoe. Abençoe a vida de cada um nesta noite. Que Deus chegue com providência na vida de vocês. Obrigado mais uma noite vocês estarem aqui. Que Deus dê um abraço na vida de cada um de vocês. Que Deus chegue com vitória na vida de vocês. Amém? Fiquem na paz, fiquem com Deus. Amanda dos Santos, amém. Fiquem com Deus, Amanda. Que Deus te abençoe. Abençoe seu lar, sua família. Deus abençoe vocês todos, viu? É com alegria. Eu fico alegre quando vocês estão por aqui. É um motivo, é mais um ânimo para a gente, amém? E mais uma responsabilidade também, amém? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, viu? Até amanhã, se Deus quiser, tá? Fiquem na paz, fiquem